A paz de Jesus, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live agora sobre histórias de vida. E a pastora Lilian é a nossa convidada de hoje, Histórias de Vida. Ela vai contar quem foi a pastora Lilian, quem é a pastora Lilian e a expectativa do futuro com Deus, quem será a pastora Lilian. Então quero começar já deixando ela falar, ela se apresentando. Hoje quem é ela, depois vamos vir no review no passado e depois vamos trocando mais algum diálogo. Pastora Lilian, boa noite, paz de Jesus. Quem é a pastora Lilian? Boa noite. A pastora Lilian hoje é uma mulher feliz e realizada na presença do Senhor, uma mulher abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E que vim participar dessa live aqui a convite do pastor Alex para contar um pouquinho da trajetória da minha vida. Uma vida de lutas e vitórias, né? Mas uma vida para a honra e glória do Senhor Jesus, pastor, até aqui. Então, vamos começar lá atrás. Quem são seus pais? Que cidade eram? Seus avós? Aonde a senhora nasceu? A minha mãe era de Pelotas e meu pai de Pinheiro Machado. O meu pai já é falecido, a minha mãe também, né? Eu perdi a minha mãe, eu tinha 19 anos, os meus irmãos eram tudo mais novos que eu sou a mais velha, né? Mas a gente teve um bom ensino, um ensino evangélico. A minha mãe nos ensinou sempre a procurar Jesus, né? Mas nós naquela época a gente não ia à igreja. Qual cidade? Porque nós morávamos aqui em Rio Grande. Nós criamos aqui, ela veio de Pelotas e ele de Pinheiro Machado, e eles se casaram aqui em Rio Grande, eles moravam no Cedro, bairro do... Vocês moravam lá, a senhora nasceu no Cedro? Eu nasci no Cedro. Lembra que rua lá? Não. Ah, não. Não lembra? Sim. Minha mãe também, a família materna de lá no final da 14, lá com 25, meu pai também é de lá, meu pai é da 11, entre 4 e 2, né? História de vida, né? Que a gente pensa, o Alex sempre morou no bairro Bucos. Não, nasci no BGV também, toda a família do BGV. E BGV era um centro, né? Era o BGV centro, era o foco, né, por causa do Porto. Todo estado conhecia o BGV, né? O meu pai, naquela época, ele trabalha na ferroviária. Meu pai trabalhava nos trilhos, né? E sustentava nós, era funcionário público. E parece que nós passávamos muito trabalho, vivendo com salário mínimo, eram 8 filhos, né? Então, mas a vida era boa, pastor. Eu me lembro assim que era muito boa. A gente brincava naquelas areias do Cedro, nas areias pretas. Era uma vida. Quem que a senhora brincava com os irmãos? Tinha amigos? Tinha algum ainda que a senhora lembra? Eu jogava lembra? bolinha com meus irmãos, porque eu só tinha irmãos homens, né? Então eu jogava bolinha com eles. Era bolinha de gude, E né? tem alguém da infância, da juventude lá que a senhora tem convívio ainda Não, hoje? porque a gente veio lá do Cedro, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, né? Então eu fui criança, a minha infância foi lá, depois a minha juventude foi ali no Bucos. Foi no Bucos aonde? Foi no Bucos, na Onde rua eu moro? Cachoeira do Iguaçu, pertinho da sua casa. Eu me criei na Cachoeira do Iguaçu, estudei no Cipriano Porto Alegre até a 4ª série, aí depois eu fui pro ginásio, que naquele tempo era ginásio, no Bucos. No Frederico Ernesto Bucos, e estudei até a 7ª série ali. Aí depois eu tive que parar, porque meu pai achou que eu tinha que parar e eu parei. Porque era diferente de agora, né? Que agora os filhos fazem o que querem. Naquele tempo a gente fazia o que Por o que a pai senhora queria. parou de estudar? Eu parei porque ele quis que eu parasse. Mas fazia o quê? Não estudou e o que fazia? Não, eu adorava Ali da casa? estudar, eu queria ser professora, mas ele queria que eu fosse dona de casa. Dona da casa, entendi. Aí meus irmãos todos têm o 1º grau, que ele era homem, né? Aí E a sua mãe? estudava, né? E a minha mãe, naquele tempo, era dona de casa, trabalhava às vezes na fábrica, na Jaú. Minha mãe trabalhou muito na Jaú, nas horas. Jaú no Bucos, também na Brasil. Isto, na fábrica Jaú. Minha mãe foi tarefeira daquela fábrica ali. Trabalhou muitos anos. Uma fábrica linda, me lembro que eu estudava no Bucos, acho que 4ª, 5ª série. E as crianças eram uma visita na Jaú, ainda era Jaú, né? Lá dentro Era uma lá. fábrica próspera. Linda, né? hoje está tudo caindo nos pedaços, tudo caindo, quebrado, não tem mais nada lá dentro, né? Que tristeza, né? Quantas fábricas, quantas empresas estão assim em Rio Grande quebradas, eram impérios antigamente, né? Nessa época o meu pai trabalhava na prefeitura e o salário mínimo era pouco, né? Então ela trabalhava ajudando tarefeiro, muita coisa ela comprou para dentro de casa, né? O que seu pai fazia? Meu pai trabalhava no calçamento.
Então ele saiu da ferroviária E para foi trabalhar na trabalhar na prefeitura. prefeitura, concursado da prefeitura. Trabalhou 44 anos na prefeitura, meu pai. Puxa, Nunca faltou uma vida. serviço. Uma vida. Eu lembro que meu padrasto dizia, seu pai era calçamento, ele veio, que eu também trabalho na prefeitura, né? E uma vez meu padrasto, que é falecido, perguntou: Alex, tu sabes que a prefeitura tinha um ofício que quase ninguém conhece hoje em dia? Diz: qual? Cabungueiro. A senhora sabe cabungueiro? O que é cabungueiro? Despejava patente, né? E um de As carroça, carroças cheias de... pegar as patentes em casa, os De- cocô, botava nos tonel, botava no mar, né? De balde. Funcionário mesmo, público trabalhava na Trabalho de prefeitura. cabungueiro, E né? vários trabalhos da prefeitura hoje que não tem mais, antigamente tinha outra época, né? Eu era diferente. criança, eu me lembro disso aí. Essa história. Pois é. Então, assim, ó, a pastora Lilian, quando criança, o que gostava de brincar fora bola de gude, o que fazia? Ah, não, aí quando eu Qual o seu estava sonho que a no senhora céu, tinha? O que a senhora pensava que ia eu ser queria quando ser crescesse? professora, e eu brincava com a vizinha da frente. Aí a gente, naquele tempo não tinha dinheiro para comprar giz, aí tinha carvão, que a minha mãe usava fogão a lenha. A gente botava uma tábua na parede e escrevia com carvão, dava aula, eu dava aula para ela, com meus irmãos pequenos, eu dando aula ali pra eles, Imagina, né? hoje em dia Porque você vai o meu fazer isso, sonho né? era ser professora. Se as crianças vão brincar hoje com carvão em quadro, né? Eu Se brincava, vão brincar né? com bolinha de gude na rua, Não, né? se vão brincar de professora, né? Não, eu era minha. Antigamente minha eram brincadeira umas essa. brincadeiras sadias, né? Até na rua mesmo, aquele... Aí a como é que gente chama? brincava de polichinelo, né? Isso, pulando aqueles, 1, 2, depois tem o céu, como é que chama? Ai, Aqueles quadradinhos que tem uma pedrinha e pula os quadrados. pula. Eu esqueci o nome. Ai, Então tem várias. não, e roda caixinha, e brincava de Amarelinha. roda, amarelinha, era muito bom. E pula a corda e um monte de Pulava coisa corda. sadio, né? Pra bem pro Bicicleta, corpo, pra a gente mente, aprendeu né? a andar de bicicleta, né? Eu me lembro que a gente caía e o pai sobe de novo. Aí a gente Não cuidava foi pra nada, não cair. chora. Não foi nada. Eu quero dizer que nós temos visitas aqui atrás do tem celular. meu netinho. Tá minha esposa, tá a pastora Anjara, tá o netinho da pastora Lilian, o Isaac, né? Isaac. Tá o irmão Santo, a irmã Cristiane aqui. É, Tá o irmão Reni gravando lá, gravando não, compartilhando, botando os comentários lá. Ah, minha esposa, né? Na torcida. eu nem consegui contar. Então assim, ó, vamos falando um pouquinho mais agora, quando a senhora cresceu, como é que foi a sua 18 anos pra cima, sua juventude, como é que foi? Aí, Quando veio pra cá, a senhora São hoje Miguel, mora né? na São Miguel, né? Quase Bosque. aí, né, eu Fala alguma coisa que eu não quero. eu estudava, né, e tal, e como eu falei aquela hora, né, na 7ª série meu pai me tirou do colégio. E o meu pai me tirou do colégio porque eu arrumei um namorado. Aí ele disse: não quer mais estudar, quer namorar, então vai sair do colégio. E glória a Deus que eu obedeci o meu pai, eu saí. E em seguidinha, com 14 anos, eu me casei com esse mesmo namorado, né? Aí eu me casei. Na época você casava bem cedo, né? Isso, Aí vim embora para morar na São Miguel. Aí na São Miguel morava a minha prima, que agora no caso é minha cunhada, né? Que é casada com meu irmão. E nós jogava caçador ali, porque eu era Quem é tua casada, mas eu prima? era novinha. A A Cristiane. Cristiane, tua prima? Cristiane Melo da Costa. Terraça. Peraça, cara. Né? E a gente jogava caçador, né? Com as minhas primas ali. Eu era casada, mas a gente, que era nova, né? Tinha 14 anos. Naquele tempo era a mentalidade era outra, né? Passou todo mundo, né? E ali eu ouvi falar de Jesus, com 14 anos. O Como? meu irmão Romeu me falou de Jesus. E ele me levava na igreja Deus é Amor. Só que é aquilo, né? A pessoa não quer, porque tá vivendo bem, tava boa, Sim. minha vida era boa, vivia feliz, né? Então eu ia assistir os cultos, a Deus é Amor, Deus falava comigo, né? Toda vez que ele me convidava eu ia, porque eu via nele uma coisa diferente, que não tinha em mim. Eu via no irmão Romeu. Ele era um homem de caráter, ele era um homem de palavra, ele era um homem que ele gostava das pessoas, ele era um homem diferente, eu via uma diferença nele. Né? Então, quando ele me convidava, eu ia nos cultos, e eu gostava de ir nos cultos, mas eu queria o mundo, e eu continuava no mundo. Aí, passou-se muitos anos, eu senti falta de Deus, eu senti o desejo de conhecer mais profundo Deus, mas não fui igual, continuei a minha vidinha, né?
Aí um dia eu sofri uma luta muito grande, uma perda, e eu peguei e fui. Uma pessoa me falou de Jesus e eu fui. E eu senti algo diferente. Eu ia com o irmão Romeu, Deus dos 13, quando eu estava com 27 anos, eu fui porque eu precisei do milagre. Eu ia só para assistir o culto e ir embora. Aí eu quis pedir algo para Deus e Deus me deu, com 27 anos. Aí eu disse, olha, Senhor, se tu me der o que eu preciso, eu vou te servir. Eu fiz um propósito com Deus. Naquele tempo eu fazia a promessa, né? Porque eu conhecia o Deus da Igreja Católica. Aí eu fiz um propósito com Deus que se Ele me desse o que eu queria, eu ia servir Ele. Só que eu não servi, né? Porque a gente pensa que engana Deus, né? Aí eu fiquei 2 anos mais longe dele. Depois dos 27 anos eu fiquei mais 2 anos. Aí veio uma luta muito pior. O que eu pedi para Deus foi um filho. E Deus me deu. Deus me deu uma filha. Eu tinha útero infantil e eu não podia ter filho. Os médicos já tinham dito que eu não ia poder ter. O santo é minha testemunha. Eu fiquei grávida e com 6 meses eu perdi a criança. E o doutor disse, ó, não adianta tu ficar grávida porque toda vez que tu ficar tu vai perder. E eu digo, não, uma vez o Romeu me falou de Jesus e eu sei que ele faz milagre. E eu vou, se eu ficar grávida, eu nunca mais vou te largar. E eu fiquei e tive a minha filha, minha primeira filha, a Sara, que hoje ela é levita na casa do Senhor, né? Só que eu não fui para Jesus. Eu fiz o voto e eu, né, assisti uns cultos, mas não fui. Aí pela dor, depois eu fui. A Sara tinha 2 anos, eu fui. E ali eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Jesus e quando eu voltei pela dor, né? Eu fui pela dor e Ele não realizou o que eu pedi. Eu voltei e disse, Senhor, agora eu faço um propósito contigo, se tu me der, eu não saio mais dos teus caminhos. Ele não deu, mas eu não saí nunca mais, pastor Alex. A primeira vez ele me atendeu ao pedido e eu saí. Na segunda vez ele não atendeu. Mas eu estou com ele até hoje, porque eu me apaixonei por Jesus. Aí seguiu a minha caminhada, aí em seguida o Sandro foi também, né? Em seguida eu consegui levar o Sandro para Jesus e o Sandro também teve um encontro com Deus. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Sandro, aqui, de quando tu foi na igreja do pastor Daniel. Primeiro me fala uma coisa, com quantos anos a senhora se batizou nas águas? Que eu me batizei nas águas? A senhora com 29 começou a frequentar de verdade. De verdade. E aí se batizou em seguida ou demorou ainda? Não, batizei em seguida. Em seguida? Eu me batizei em seguida porque quando eu cheguei na igreja, assim, que eu me entreguei, eu senti. Eu fui o primeiro culto, no segundo culto que eu fiz o pedido, Senhor, tu me dá o que eu quero e eu nunca mais vou te largar. E ele me deu, mas depois eu perdi de novo o que eu tinha pedido. Mas aí eu me batizei mesmo assim porque eu já estava apaixonada por Jesus. Eu olhei para uma menina assim, e estavam cantando aquele hino assim, renova-me. E ela estava chorando, e quando eu olhei para ela chorando, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Era a presença de Deus na vida dela. E eu senti. Aleluia. E eu senti, e aquilo me tocou e até hoje. Eu nunca mais eu me esqueci daquela presença de Deus ali. E ali eu senti a presença de Deus e eu não consegui mais sair dos caminhos de Deus. Passei lutas, né, fraquejei, caí, mas eu nunca mais saí da presença de Deus. Aquilo ali foi um impacto. Então, quando Deus ele quer fazer, ele faz. Não, a gente não engana Deus, a gente pensa que ele promete coisinhas, mas ele sabe quando a gente vai cumprir. E quando ele quer dar, ele dá mesmo que a gente não vai cumprir. Porque, que nem eu falei para os irmãos, ele me deu a minha filha e eu não cumpri. E na segunda vez que eu pedi, ele não me deu e eu estou no caminho até hoje. E o Sandro também, quando o Sandro foi lá para o pastor... Quando os missionários estiveram aqui em casa, o pastor Daniel, eu era dessa igreja a qual eu tinha recebido o encontro com Deus. Só que ali eu fazia tudo errado. Eu me batizei nas águas, mas eu fumava, eu bebia, eu vendia cachaça no carnaval. Lembra, Sandro? Eu vendia cachaça no carnaval. Eu estava toda errada, mas servia a Jesus, achava que servia. Eu servia, né? Mas eu não obedecia, não adiantava nada. Aí
A Bíblia diz, né, que a obediência vale mais que o sacrifício. Eu sacrificava, mas eu não obedecia. E ali eu era uma religiosa, mas mesmo assim, sendo uma religiosa, eu evangelizava a minha família, né? E ali Deus foi trabalhando na minha vida, de tão misericordioso que Ele é. Aí um dia eu estava aqui em casa e dois missionários bateram. Dois missionários bateram na porta, porque a mando do seu Rubilar, um amigo nosso, e eles pegaram e disseram assim: a senhora é a Lília? Eu, sim. A senhora é evangélica? Eu disse: sou. Cigarro nesse dedo. Sou evangélica, eu sirvo a Jesus. Aí ele pegou e disse: a gente pode entrar para conversar com a senhora, falar sobre a Bíblia? Aí quando ele abriu a Bíblia ali, que ele disse: a senhora conhece a palavra? Eu disse: conheço a palavra, conheço. Aí ele pegou e disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu disse: do jeito que tu falou aí, eu não conheço. A verdade, tu falou forte e pegou no meu coração. A verdade mesmo eu não conheço. Eu vou lá e assisto um culto e vou embora para casa, mas eu não conheço a verdade. E ele pegou e disse: olha, pela sua humildade, Deus mandou a gente aqui na sua casa. E eu queria dizer para a senhora que Deus tem um plano na sua vida. Aí eu disse: quem? Eu? Ele disse: é. Nós íamos nessa cidade para trazer um evangelho diferente. O evangelho que Paulo pregou. O evangelho que traz poder, o evangelho que liberta. E a senhora está disposta a pagar o preço? Tudo que eu queria era ser liberta, né, pastor? Porque eu já amava Jesus, mas eu fumava, eu fazia tudo errado e eu queria agradar Jesus. E ele orou por mim e eu senti algo diferente. Eu senti algo assim que dentro de mim moveu tudo. Aí eu fui batizada com o Espírito Santo, né, quando eles oraram por mim. Aí eu disse: agora eu quero que vocês... Eu quero que vocês procurem a minha família, porque eu quero ganhar minha família. Eu lembro que foi que nem aquela mulher do poço, né? Que ela foi salva e ela quis dar água da vida, né? Quando ela recebeu a água da vida. Aí é que nem eu falei pro senhor, aí o Sandro começou a participar da caminhada junto comigo. Foi um dos primeiros que foram comigo, foi ele. E ele naquele tempo ele era do espiritismo. Ele era do espiritismo e quando ele foi liberto no primeiro culto, Sandro. Passa aqui para falar. Fugir. Não, eu quero que tu conte. Não, depois eu conto aí. Vem aqui. Quantos irmãos a senhora tem? Irmão Sandro e quem mais? Eu tenho o Sandro, o Loemir, que é o mais velho? O mais velho de todos sou eu. Depois é o Loemir, aí depois é o Sandro, depois é o Márcio e depois é o Giovanni. E eu, a partir do Sandro, né, que ele não quer dar o testemunho, mas daqui a pouco ele vai dar, porque o Espírito Santo vai tocar nele. Vamos de cinta, que é coisa, pega a cinta aqui. É. E que eles, quando eu morava aqui na São Miguel, que a gente perdeu a minha mãe, né, que eu perdi ela com 19 anos, eu era a mais velha de todos. E aí eles foram vindo para minha casa, aos poucos o primeiro que veio foi o Sandro. O Sandro foi o primeiro a vir para minha casa ali, que ele se desentendeu com a minha madrasta e veio para minha casa. E eu terminei de criar eles todos, então eles têm um respeito, assim, por mim como mãe. Mas, e eu tenho muito carinho, muito apreço por eles, né, pastor, que eles me respeitam muito, porque a gente foi criada à moda antiga. 8 filhos criou, né? É, eles tudo eu terminei, porque eu me lembro assim, quando a finada minha mãe, quando ela foi pro hospital, que eu era mais grande, eles eram tudo criança, eu estava em casa. E me marcou muito, quando ela entrou assim pra UTI, ela disse assim: cuide dos meus filhos. A pessoa sabe, né, que parece que Deus vai recolher e avisa, né, porque ela era uma serva de Deus, né. E ela pediu para me cuidar os filhos dela, e aquilo ficou marcado, e eu sempre tinha a obrigação de criar eles, de cuidar deles. Agora já estão tudo grande, tudo casado, graças a Deus. Mas enquanto eles estavam solteiros, eu fiz de tudo para ajudar eles, graças a Deus. Temos um casal, o irmão Loemira, né? Ele não está casado ainda, né? Ah, é. E esse temos que casar ele. Casal de Loemira. O irmão Loemira está orando por uma varoa. Ó, é uma varoa querendo casar, já sabe, né? O irmão da pastora ali está orando também, tem oração, quem sabe? As orações não se cruzam. Mas, irmã, a senhora falou na sua filha, a senhora falou na primogênita. Quais mais filhos a senhora tem? Tem a Juliana também, que é ministra de louvor também. A Juliana é ministra de dança, né? Então Deus me agraciou muito, né, pastor? Qual a diferença de idade delas? Maravilhosa, 4 anos. Pois eu fiquei grávida da Sara e o médico disse que eu não podia ter filho. E eu pedi uma filha para Deus, Deus me deu 2. Deus fez um milagre extraordinário na minha vida. Ele me deu 2 filhas.
E as minhas filhas servem a Jesus, graças a Deus, ali comigo na Nova Jerusalém, com a pastora Gabriela, né? E Deus tem acrescentado muito na minha vida, tem me abençoado muito com minhas filhas, com meu esposo. E seu esposo? Quem é seu esposo? Fala pessoal Meu aí. esposo Tem é pessoal assistindo a live. Quem é seu esposo? Meu esposo é o Paulo Reni, que é um servo de Deus também, que, né, já aceitou Jesus, já se batizou, agora o Senhor está trabalhando na vida dele. Porque o trabalhar do Senhor na nossa vida é de acordo com a vontade do Senhor, não com a nossa vontade, é com a vontade dele. Ele faz o que ele quer, ele chama quem ele quer, na hora que ele quer, né? Então agora eu tenho cumprido meu ministério pastoral e sei que Deus está trabalhando na vida dele também, que ele é um futuro pastor na cidade de Rio Grande, porque Deus ele não chama pela metade, ele não chama só a esposa ou só o esposo, ele chama os dois, é que cada um tem seu tempo, né? Sim. A senhora falou uma coisa que de repente tem alguém do outro lado da live que vai assistir ou está assistindo, que a senhora falou assim, eu estava na igreja e estava fazendo coisas erradas. E a maioria das pessoas diz assim, não, estou todo errado, ou estou bebendo, estou fumando, que a senhora falou que fumava, que vendia bebida no carnaval. E diz, não, quando eu parar de beber e fumar, eu vou para a igreja. O que a senhora pensa sobre isso? Não, tem que continuar indo e tentar deixar. Porque quem liberta, que nem eu falei, quando o missionário falou para mim, a verdade vos libertará. Aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração, foi a palavra que me libertou. Porque a palavra, ela é que nos limpa. E se a gente não ouvir a palavra, nós não vamos ficar limpos. Então vai, meu irmão também aconteceu a mesma coisa, o Márcio, ele ia bêbado para a igreja e o Senhor libertou ele bêbado. Ele ficou liberto, bêbado. O Senhor libertou, ele nunca mais bebeu e ele continuou fumando e continuou indo à igreja e o Senhor libertou ele com o tempo. Tem gente que entra para a igreja, o caso do Reni. O Reni se batizou e deixou de fumar. Mas é casos e casos, né? Deus trata com cada um do jeito que... O irmão Márcio é Uber hoje e é presbítero evangelista na Assembleia de Deus. Qual setor? Com o setor 14, setor presbítero na Bom, Assembleia de Deus. E era alcoólatra. Sim. Outra coisa que eu ia perguntar, tem pessoas que de repente estão ouvindo a senhora falar e pensam assim, mas eu tenho vontade de estar na igreja, mas tem tanto atrativo no mundo, tantas coisas que me chamam. A senhora tinha 14 anos mesmo quando começou a igreja, novinha, recém-casada, né? Aí tem baile, aquela época tinha música, será que a senhora gostava? Eu não sei, mas tantos atrativos, as pessoas dizem, mas é tão bom também, eu amo na igreja, tem uma presença tão boa, um alívio, um conforto, um consolo, mas lá fora tanta coisa boa também que me chama a atenção, mas o que a senhora dá um conselho? Continua igual na igreja, ou aproveita uma coisa, ou aproveita outra? Não, vai indo na igreja, vai indo, porque a igreja é o melhor de todos os atrativos, por mais atrativo que tem, porque eu era uma pessoa muito festeira. Tá aqui a minha cunhada que diga, né, Cris? Eu gostava muito de baile, eu gostava de dançar. Dançarina, senhora? Eu gostava de dançar. Novidade! Eu gostava muito de dançar. Eu não gostava de bebida. Bebida eu nunca gostei, mas eu gostava de festa. Eu virava à noite dançando e cantando, sempre fui uma pessoa muito alegre. Mas a alegria de Jesus hoje em dia eu tenho pavor de música e eu gostava de música, mas o Senhor me libertou, eu não deixei nada, eu continuava escutando dupla sertaneja, fui sempre escutando. Hoje em dia eu não gosto, ele me libertou, eu não gosto. Mas por que a senhora não gosta? Tem pessoas que dizem assim, os crentes não podem nada. A senhora não gosta porque alguém lhe proíbe? Não. Ou apenas saiu do seu coração? Explica esse processo, as pessoas estão escutando e não entendem. Não, eu amo escutar louvor, eu não gosto, não consigo mais escutar aquelas músicas, porque aquelas músicas, para mim, elas me lembram tristeza. É um amor que foi embora, é um amor que foi perdido, é uma pessoa que foi traída. Então eu não vejo nada que alegre a minha alma. Agora, como o hino que me converteu, renova-me, Senhor Jesus. Então o meu renovo todos os dias é Ele que me dá, né? Não existe outra música para minha alma a não ser uma música inspirada pelo Espírito Santo. E eu gostava, mas eu fiquei liberta, eu não gosto, eu amo escutar louvor. Ninguém me proíbe, nada. Ninguém me proibiu de beber, ninguém me proibiu de fumar. Que nem eu disse, pastor, o missionário veio aqui na minha casa, eu fumava perto dele, fumava ele morava aqui na minha casa
E ele dizia, conhecereis a verdade vos libertará. E esta verdade é a palavra de Deus. Não foi o missionário, não. Ele vai ver essa live também, porque ele é meu amigo no Face, pastor Daniel, meu primeiro pastor, meu amigo, meu companheiro, morou na minha casa. Eu fumava aqui dentro de casa, ele nunca me proibiu de fumar, ele me ensinou a palavra com todo carinho, com todo o amor do mundo, porque ele dizia, quem vai te libertar é Jesus, e ele tem um plano na tua vida. E eu me agarrei naquela promessa do plano na minha vida, e se cumpriu. Mas se eu tivesse olhado para mim, hoje eu não estaria aqui fazendo essa live, eu estaria não sei nem aonde. Talvez morta, né? Morta, talvez até morta mesmo. Tem pessoas que falam, né, que nós estamos na época agora, passou o Natal, né, muitas festas, muitos bailes, passou o Réveillon, muitas festividades. Agora vem outras festas por aí também, né? E a próxima grande é o Carnaval, e as pessoas às vezes estão tão chateadas com a vida, tão desiludidas de tudo, que tentam suprir numa noitada, suprir num alcoolismo que bebe até cair, suprir numa droga. E as pessoas dizem, vocês são prisioneiros, vocês só querem viver na igreja, só querem viver escutando esses louvores. Eu trabalhei com um rapaz na guarda, na viatura, e no segundo louvor que eu botei, que estava escutando, ele, só escuta essas músicas da igreja? Não pode escutar outra coisa? Eu digo, não, você está te incomodando, eu tiro, estamos trabalhando junto, ninguém vai trabalhar para incomodar o outro, isso para ele, né? Como eu também não gostaria que ele botasse algum outro tipo de música ali que a letra prejudicasse, que a letra prejudica a alma da gente. A letra destrói. E eu fico bravo com as pessoas, às vezes, que elas estão no embalinho. Eu brigava com a minha mãe, que hoje também ela conseguiu compreender que eu quis dizer para ela, que eu disse, mãe, que escutasse a letra. Ela disse, não, só de embalinho que eu gosto, só de sacudir. Digo, tá, tu gosta de sacudir, mas o que está entrando na tua mente? O que está entrando no teu subconsciente, no teu coração? O que tu vai reproduzir, que tu está aprendendo com essa letra, depois tu vai reproduzir? Né? Qual a recordações? Qual a recordação que vai vir através de uma letra? E a minha esposa está aqui, quantas pessoas nós aconselhamos, né? Que no segundo relacionamento, segundo casamento, escutavam músicas românticas, e eu sabia aquela música que a pessoa escutava, talvez a pessoa vai ouvir e vai dizer, foi eu que ele falou. Lembrava do outro casamento dela, dos momentos, aquela música era a música do outro casamento. Está, um pouquinho. Está dormindo com uma pessoa, está casado com uma pessoa e está ouvindo a música que era a música do outro lá com ela. Né? Que coisa louca é essa, né? Ou lembra do passado, de um amor antigo e tal, mas está no outro relacionamento, como é que vai lembrar? E louvor só te lembra de Deus, né? Só faz tu chorar pensando assim, que tem um Deus que te ama, que te acolhe, que em todos os momentos ele te envolve, seja no bom ou seja no ruim. E mesmo a situação parecendo que não vai ter solução, aquele louvor traz uma presença que tu fica alegre, que às vezes tu tá louca, tá tudo caindo na tua cabeça, tu estás alegre. A gente fica alegre assim apenas. mesmo, a esperança, a paz, né, que o louvor traz. E a gente não diz, eu vou ter uma esperança, não, apenas vem, né? Isso é lindo. Então a gente não é escravo da igreja, não somos escravos dos louvores, escutando 24 horas por dia. A gente apenas quer o que faz bem pra gente, isso faz bem pra gente. Eu sou livre, eu era escrava do medo, né, que nem diz aquele... Como assim escrava do medo? Explica para as pessoas. A gente tem medo de morrer, tem medo de ser traído, tem medo de ser machucado, tem medo de assalto. Hoje eu não tenho, hoje eu sou livre. Porque no fundo nós somos escravos do inimigo, né? Que tenta dragar as almas. Porque o que ele mais odeia é a criatura de Deus, é a criatura que Deus criou. Então o que ele mais odeia é o ser humano. Então ele luta para nos derrotar dia após dia. Mas quando nós temos Jesus, a alegria ela se renova a cada manhã, a misericórdia do Senhor, e a alegria do Senhor vem sobre nós e nos dá esperança. Hoje eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho do Pai. E a Bíblia fala uma palavra, né, que nós vivemos aqui na Terra e temos que viver com uma estabilidade emocional e espiritual, porque a Bíblia diz que o viver hoje para nós é Cristo. Nós queremos viver em Jesus, queremos pensar nele. Quando vem alguma incomodação, a gente desvia o pensamento. Quando vem algum problema, a gente tenta não focar no problema e focar em Jesus, porque ele diz, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, que eu tenho cuidado de vocês. É verdade. Na linguagem de hoje. Então assim, vou lhe fazer uma outra pergunta, outro questionamento, tá?
hoje a senhora servindo a Jesus, eu quero que a senhora fale hoje, o que a senhora está envolvida hoje na palavra, em qual ministério, fazendo o que para Deus? Fala um pouquinho sobre isso. Eu estou ali com a pastora Gabriela, um tempo novo na minha vida, né? Porque eu tive um tempo a qual eu abri um ministério, que eu fiquei lá com o Senhor lá aquele tempo todo, né, pastora? Que foi um tempo de Deus lá nas nossas vidas, né? Que foi algo maravilhoso que Deus fez na minha vida, que eu resgatei a minha filha, que estava, né, parada. O Sandro voltou para Jesus, depois de anos ele estava parado. E ele, no dia que eu abri esse ministério, né? No dia que eu abri a Manaim, o Sandro fechou a terreira. Isso é por isso que eu queria que ele desse testemunho. Ele tá ali meio encabulado, né? Mas no dia que eu abri a Manaim, ele botou as imagens tudo fora para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu tive um tempo com esse ministério, resgatei pessoas, consagrei obreiros, né? Porque era da vontade do Senhor. E agora eu estou unida ali com a pastora Gabriela, bênção de Deus, mulher de oração, pastora Nova Jerusalém, qual o endereço? Na Eduardo Araújo, 375, né? E eu tô feliz ali com ela, ela faz um trabalho maravilhoso, né? De palavra, de oração, de libertação, tem vidas consagradas a Deus ali, obreiros trabalhando ali. Quais os dias ali, horário? Ali é quarta-feira às 3 horas da tarde, sexta-feira culto de ensino, que é muito importante o ensino da palavra, né, pastor? E domingo culto da família, culto público. Que horas? Às 7h30 da noite. E sexta também às 7h30 da noite, né? Todos estão convidados para ir ali. E eu trabalho ali com ela no trabalho da palavra, pregação da palavra, libertação. E a gente tem o nosso culto de oração às quartas, que é muito bom. Muitas pessoas têm sido libertas, às 3 horas da tarde. É um culto maravilhoso, culto de oração. A gente diz a oração da hora nona, né? E é muito bom esse trabalho. E eu tô feliz ali com ela. Minha filha tá ali congregando comigo, a Juliana tá na direção da dança. A Sara de vez em quando vai, né? Mas a Sara congrega em outro ministério. E Deus tem restaurado, tá levantando meu esposo, graças a Deus. Ele, de vez em quando ele vai ao culto, ele gosta muito dali, né? E o Senhor tem trabalhado na minha vida. E eu tô à disposição de qualquer um que estiver vendo essa live, que precisar da ajuda da pastora Lília, porque para isso eu fui chamada, né? Para ser como Débora em Israel, né? Eu fui chamada para ser uma mãe em Rio Grande. E eu me ofereço a qualquer um que precisar de ajuda. Bem né? pausado. Seu telefone é 53. Dá seu número bem pausado, para anotar aí. 991. Ai, meu Deus. 991-020345. É bem fácil. 53 991 02 0345. 45. É. 020345. Por que, pastor, que eu falei isso assim, de que a gente é uma mãe? Porque as trevas estão querendo tomar conta, mas não vão tomar em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus está levantando pastores, pastoras, que estão dispostos a fazer o ID do Senhor. E o ID do Senhor é se oferecer para orar, para jejuar, para consagrar por você, e você ficar com sede de Deus e procurar um lugar para congregar, porque o inimigo ele anda ao redor, mas ao nosso, ele anda ao derredor, mas ao nosso um pouquinho mais longe, né? Ao derredor. Tem os anjos do Senhor nos acampando e nos guardando. Então, Rio Grande tem solução. Para a honra e glória de Jesus, porque Deus está levantando um exército de homens e mulheres que estão dispostos a pagar preço. Então, nós temos que se unir e Rio Grande é do Senhor Jesus. Pastora Lilian, a senhora falou das suas duas filhas, né? Agora eu quero que a senhora fale um pouquinho dos seus genros, dos seus netos, porque eu mexi com ela que essa live vai ser um legado, né? Deixar registrar a história dela depois, não somente no Facebook, mas no YouTube, para toda a sua descendência. Para todos aqueles, não só que estão escutando, mas que ainda não nasceram e vão escutar. Os seus netos hoje são pequenos, quando crescer, talvez a gente tenha parte dessa terra, mas eles vão ver e vão dizer, pá, essa é minha avó, vão ver a fisionomia da avó deles, a voz da avó deles, vão ver que a avó deles, né, estava lá no BGV, morando, que os avós, né, os pais dela vieram de outra cidade, Piratini,
De Pinheiro Machado e Pinheiro Pelotas. Machado e Pelotas. É. Então vamos ver toda essa história, né? Que a senhora casou com 14 anos, são algo que está sendo resgatado, né? Os brinquedos, bolinhas de gude, amarelinha, pula-corda, bicicleta. Então é algo que a senhora vai deixar um legado para aqueles que talvez seus bisnetos não nasceram ainda, vão lhe conhecer através desse vídeo. Então fale um pouquinho do seu genro, dos seus netos hoje, quem são? Olha, meus genros tem o Rodrigo, que é casado com a Juliana, que é um filho do meu coração, porque eu amo os meus genros como se fossem filhos. Porque como eu criei minhas filhas no Evangelho, né? Porque a Sara eu fui para a igreja, a Sara tinha 2 aninhos. Né? Primeiro eu pedi ela para o Senhor, e depois, quando ela tinha 2 aninhos, eu já me entreguei para Deus e nunca mais saí. E eu sempre orei para que as minhas filhas casassem com os servos do Senhor. Eu sempre disse, Senhor, elas tinham 4, 5 anos e eu já orava pedindo um esposo. Então eu sei que os meus genros foram enviados pelo Senhor para esta família. Porque quando tu entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então ele fez por mim. Ele casou a minhas filhas. Eu tenho os 2 genros abençoados, que é o Rodrigo, que é o da Juliana, e o Bruno, que é o da Sara, que são os filhos para mim, os filhos mesmo. Eles sabem que eu amo eles como filho. Eu tive 2 filhas e 2 filhos. E tenho os meus netos, que é o Isaac, o Igor. O Igor é o primogênito, né? E tenho a Nicole e o Henry. Eu só tenho uma netinha, só a Nicole. Mas, Só Nicole, 3 guris. 3 guris e a guriazinha, que é a Nicole. E são minhas alegrias, né, pastor? Hoje, se eu partisse desta terra, eu partiria feliz. O Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe. Qual o recado para as tuas 2 filhas hoje que tu deixaria? Eu diria assim, filhas, siga os passos da tua mãe. Graças a Deus, eu sempre tive o desejo de poder dizer isso para minhas filhas. Porque aquela que era lá atrás morreu, né? E hoje eu sou nova criatura em Cristo. Eu sou um cidadão do céu. E eu agradeço a Deus e eu peço que as minhas filhas sigam meus passos. Caráter, honestidade, né? E amor ao próximo. É isso que eu digo para elas, porque tudo que a gente planta aqui, a gente colhe na eternidade. Seja bom ou seja ruim, né, pastor? Então que elas sigam os meus passos. E que Jesus possa ter misericórdia, não só das minhas filhas, mas de toda essa juventude que está aí. E para os seus netos, bisnetos, tataranetos, que vão ver essa live daqui a 10, 20, 30 anos talvez, o que a senhora diria para eles? Não largue Jesus. Continue firme com Jesus, porque a Bíblia diz que a bênção vai até a 4ª geração. E eu tenho abençoado a minha herança. Eu sei que o fruto do meu ventre é abençoado, né? Então, eu todos os dias da minha vida, enquanto eu estou nesta terra, eu tenho orado para que Deus abençoe toda a minha descendência, né? E eu sei que Deus irá alcançar todos os meus netos, bisnetos, tataranetos, porque essa é a minha oração. E eu peço assim para os meus netos, né? Você vê que se Jesus vir antes, não que vão são vir, criança, né? Hoje eles não conhecem o Evangelho. Então o que a senhora diria assim para eles que não conhecem o Evangelho? Seus netos, bisnetos? Qual o conselho assim? Vocês nem nasceram ou são criança ainda, quando crescer? Hoje, assim, vamos supor, estão com 19 anos, 20 anos. O que a senhora diria para eles se estivesse olhando no Só olho Jesus deles? é o caminho, a verdade e a vida. Não se percam. Né? Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por Ele. Não importa a religião. É Jesus, não é religião que leva você a lugar nenhum, é Jesus Cristo. E se não for por Ele, ninguém vai ao Pai. É muito sofrimento, né? A gente aprende pela dor, geralmente. A né? juventude. Nós tivemos experiências pela dor, que a senhora falou um pouquinho né, da sua vida. Eu conheço a minha, a sua não. Mas quanta experiência pela dor, e que bom se seguisse apenas pelo amor, né? Os nossos passos. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como sou de Cristo. Que bom se fossem os imitadores agora, nessa fase que a senhora está, sem passar a fase que a senhora passou, né? Quem dera, né? Quem dera. As minhas filhas não sofreram tanto como eu sofri, porque as minhas filhas foram criadas no Evangelho. E eu sempre digo para elas: crie seus filhos no Evangelho, crie seus filhos no Evangelho. Porque a melhor coisa que a gente pode dar para o nosso filho é a semente do Evangelho. É a melhor coisa, não tem outra. E a pastora Lilian para o futuro?
com Deus? O que a senhora tem para dizer para as pessoas que vão escutar? O meu futuro a Deus pertence. Tá, mas qual a sua esperança, expectativa? Sabe por que eu estou lhe perguntando? Porque a senhora está falando, e talvez a senhora tenha um pensamento assim sobre o seu presente e seu futuro, mas sabia que eu lhe vejo hoje, agora, pregando em outras cidades, como uma Amém. missionária em outras cidades. Eu não sei se surgiu o seu coração, se alguém já lhe falou, mas eu estou enxergando a senhora indo, viajando a outras cidades, para também lá compartilhar desse conhecimento que a senhora adquiriu e dessa graça que a senhora tem sobre a senhora. Amém. E quando tiver outra cidade, a senhora vai lembrar de mim, vai lembrar dessa live que eu lhe falei hoje. Amém. Então o que a senhora gostaria que Deus lhe desse como presente para o futuro? Eu quero cuidar de almas, né, pastor? O meu desejo é só servir a Deus. É que nem eu falei, se eu hoje partisse para a glória, né, se morrer, viver é Cristo e morrer é lucro. Não, a minha vida é Cristo, Se eu fosse convidada hoje para sair dessa cidade e abrir uma igreja lá em Canguçu, eu estava tranquila, estava indo-me embora tranquila da vida. Então o seu pedido para Deus hoje é de colocar almas para a senhora cuidar. Almas, Eu quero almas. Ele me prometeu para mim que eu seria uma mãe espiritual e é isso que eu quero. Esse é o meu desejo. Eu quero cuidar de almas. Eu quero que o Senhor me use para levantar um exército num vale de ossos secos. Eu não quero ver essa juventude perdida na mão de Satanás. Eu quero ser um dos tais, né? E quando fala em perdida, para as pessoas entenderem, né? Muitas talvez estão escutando, não são cristãs, não conhecem o evangelho. Perdidas que nós falamos é que a gente passa nas esquinas, né? Estão vendendo droga ali, feito zumbi, as mães chorando em casa, pais chorando em casa. Eles estão por causa de um pouco de droga, vendendo o corpo, apanhando da brigada. Puxa, isso é uma tristeza assim, ó, sem tamanho. A gente vê pai e mãe, os filhos pequenos em casa sofrendo. Agora mesmo a Brigada Militar foi chamada numa outra cidade aqui no Rio Grande do Sul, que três crianças que estavam passando fome em casa. E a Brigada conversou e entendeu que era um ponto de tráfico, o pai e a mãe tinham saído, e as crianças pequenas sozinhas, a maiorzinha, bem picuruchinha, cuidando dos outros 2 ou 3 menores. E eles compraram um brinquedo. Perguntaram: o que vocês querem? Nós queríamos de Natal só uma comida para nós comer, estamos com fome. E eles compraram presente, compraram comida, compraram tudo, levaram lá. Aí quando chegaram lá, eles filmaram tudinho, mostraram a felicidade das crianças, que era comida, por comida uma felicidade. Sabe? Aí o brinquedo para elas foi aquilo que elas nem esperavam, mas ficaram alegres também. Mas depois foi constatado que ele tinha drogas, pegaram drogas. O pai e a mãe traficante, deixaram as crianças sozinhas para traficar na rua, para usar na rua, para se prostituir na rua, porque geralmente um abismo chama o outro, não é só o tráfico, né? A pessoa faz de tudo junto e misturado, e o sofrimento, a pessoa que escolhe essa vida não sofre sozinha, ela faz muitas pessoas sofrendo com ela. É porque tá cego, né? O inimigo, ele cega o entendimento das pessoas. Às vezes você tá em casa aí, tá ouvindo essa live e diz: não, isso aí não é pra mim, a minha vida tá derrotada, acabada. Isso é mentira de Satanás. Tudo tem solução nesse mundo, mas tem que buscar Jesus. Porque as trevas são densas, mas a luz dissipa as trevas, né? Então, eu quero sempre expandir essa palavra, né, pastor? Eu quero alcançar quanto mais vidas puder, porque não existe mais solução nesse mundo. Esse mundo acabou mesmo. Mas a gente viver no mundo, viver com Cristo é diferente, né? E tem duas coisas que andam junto, né? Que as pessoas falam, principalmente no final de ano. Ah, mas eu estou sem emprego, eu estou sem comer em casa. Mas também quando fala assim: ah, mas puxa, vamos procurar na igreja uma solução, Deus tem uma porta para... Ah, na igreja não quero. Pois é. Né? Ah, mas eu estou com depressão, vontade de morrer, que ninguém me ama, ninguém me quer. Vamos para a igreja, vamos lá, eu vou te mostrar uma palavra que vai sentir o que eu sinto, um amor incondicional, vai sair a depressão. Ah, mas essas coisas eu não quero. Aí não adianta, né? Porque é a mesma coisa que a pessoa dizer que está doente, que aí o médico, ele não vou ao médico. Não vou ao médico. É aí então, que eu ia chegar. Ah, tô louca de dor. Vamos ao hospital? Não, médico não quero. Remédio não vou tomar. Então não adianta, né? É difícil, né? A solução é Cristo, mas tem que ir a Cristo, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, né? É a palavra que liberta, que cura, que dá uma direção. Sem a palavra, a gente fica sem direção.
Sem a palavra, eu sei por mim. A gente anda desgarrado, perdido. E eu falo para minha esposa sempre, sem culto, o nosso casamento talvez acabasse. Sem culto, eu cairia numa cama em depressão. E eu, Alex, sem Jesus, sou depressivo. Sem culto, eu me perco. Eu sei que eu vou me isolar do mundo, de tudo, de todos, e vou viver no passado um sofrimento que para mim é eterno, assim, eterno no sentido de nunca acabar, de não ter fim. Então só Jesus muda a minha expectativa de vida, muda meu presente e transforma meu futuro. E é isso que a senhora tem, né? Uma esperança em Cristo que sabe que está mudando teu presente e vai transformar cada vez mais teu futuro. Amém. E os planos e sonhos de Deus vão se concretizar na tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio. Quer deixar então, para acabar essa live, uma palavra para todos que estão escutando? Quer deixar algo especial assim, ó? Antes um pouquinho, para algo divertido. Conta do seu passado, algo ruim que aconteceu, que a senhora ainda tem uma recordação ruim, que me entristece, e depois algo cômico, divertido, bom, sei lá. Conta 2 etapas da sua vida, 2 ou 3. Ai, Só para as pessoas que estão escutando, eu conheço a pastora Aline de 40 anos. Ai, me lembro desse episódio. O que tem? Seus irmãos, pode ser, sei lá. Algo engraçado. Irmão Sandro, dá risada, Janine. Vamos para contar. Ele tá louco para contar, ficou Sandro. Conta alguma coisa. Não, ou seja triste ou alegre, qualquer coisa que a senhora lembre do passado. Ou algumas pessoas que não estão aqui, mas a senhora lembra, eu passei tal situação com fulano, tal dia, talvez, ou com uma amiga minha. Eu não consigo assim me lembrar de algo triste, graças a Deus. Ou alegre, cômico, né? Assim, feliz. Qualquer situação que a senhora assim hoje recorde e ri sozinha, que tem situação na minha vida que eu olho e não sinto tristeza também, porque graças ao meu passado Deus apagou de uma forma que Deus não quer mais sentir tristeza, depressão, arranca de mim, e um dia Deus arrancou. Então eu vejo como se fosse um espelho embaçado, uma televisão, meu passado, que eu não sofro, parece que não é comigo que eu passei. Mas histórias cômicas eu tenho, eu dou risada sozinho às vezes. A senhora não lembra de nenhuma? Do irmão Sandro, do Emir, do Márcio, de alguém, sei lá. Não. Os bailes, alguma coisa, sei lá, alguma coisa para rir, assim, eu paguei tal vale, talvez. Com tal pessoa. Não lembro de nada? Às vezes nós ia a pé daqui da São Miguel. Nunca brigou com eles? Nunca bateu neles? Não, eu vou contar quando ele chegou lá em casa, né? Dá para contar quando chegou lá em casa? Quando tem uma história boa, quando ele chegou lá em casa, lá, porque ele é narigudo, ele não quer aparecer porque ele é narigudo, os primos, tudo sabe. Aí ele chegou lá em casa e disse assim pra mim, eu vim morar contigo. E eu disse, Sandra? Ele disse, o pai me correu, eu tinha brigado com a minha madrasta, o pai correu. Quantos anos ele tinha? 12, né? 12 anos, eu não vi. Aí eu disse, ele te bateu? Ele disse, não bateu. Eu disse, por que teu nariz está inchado? Ele não está inchado, meu nariz é grande. Eu disse, essa história eu nunca me esqueci. É cômica, né? Viu? É bom. Essas histórias são boas, né? Que a gente traz toda uma bagagem de vida, de história, né? Que mostra realmente que a gente é vivo, está vivo ainda. Isso já, ele está com 45 50 anos. 50. Meio século já fez. Então faz muitos anos. Aí ele, né, e eu lembro disso, né, pastor, cada um que foi chegando lá em casa, depois chegou o Giovanni é o mais novo, o Giovanni está se preparando agora para o carnaval aí. O Giovanni é o único dos meus irmãos que ainda não aceitou Jesus, mas eu sei que vai aceitar, é o mais novo. Está se preparando aí no bloco, está fazendo um bloco de carnaval, mas, né, ele me mostrou as imagens, né, e eu peguei e disse para ele, continua aí. Ele pegou e disse, vai mandar eu continuar? Eu disse, vou, porque tu tem o teu livre-arbítrio. Sim. Mas ele vai ir também para Jesus, por amor ou por dor, eu sei que o Senhor vai levar ele, né, para ele conhecer, se ele não quiser ter o livre-arbítrio dele, né. Quer deixar um recado então final para os seus irmãos, pastora Gabriela? A senhora falou pro irmão que já apresentou Jesus, irmão Romeu, né? Pro pastor, para alguém. Quer deixar uma palavra final? Fica à vontade agora com a senhora. Eu quero agradecer a pastora Gabriela, né? Pelo carinho que ela tem tido comigo, pela honra que ela tem me dado, né? Que ela tem me honrado muito, é uma mulher de Deus. Pelo Romeu, por Romeu ter me levado para Jesus, que sempre diz, eu sou pai na fé, fala de mim, eu sou pai na fé. Irmão Romeu, muito querido, meu amigo.
E o irmão Sandro, que está sempre perto de mim, o Márcio muito meu amigo, né? Então eu só tenho a agradecer, a Deus, né? E quero dizer para os irmãos, para todos que estão vendo essa live, que vale a pena servir a Deus. Tem lutas, mas as vitórias são muito maiores. Muito. Agora, para encerrar, com chave de ouro, um recado para o seu esposo, que esposo é só metade, né? A Bíblia deixar pai e mãe seja uma só carne, então o teu esposo é mais que os teus filhos hoje, mais que o teu, pela Bíblia, né? Mais que teu pai, que tua mãe, mais que teus irmãos em Cristo, mais que todos. Qual o recado para o meu irmãozinho Reni, que eu brinquei com ele hoje? Puta, tão bonito, parece um faraó do Egito, com toda aquela beleza e resplendor. Qual o recado para ele? É que ele escute o chamado de Deus, né? É isso que eu digo, em nome de Jesus, ele escute o chamado que Deus tem para a vida dele, que é muito lindo. E o amor de vocês hoje, como é que tá? Ah, ele é meu companheiro. É isso que ele quer falar, tu não captou a mensagem. Meu amigo, né? Graças a Deus, em nome de Jesus. Então tá bom. Da minha parte, meu muito obrigado, pastora Lília, compartilhar um pouquinho dessa história, não só comigo, mas com todos que estão escutando, e com a sua geração toda que vai nascer e que vai escutar ainda, seus netos que vão crescer, talvez vão esquecer de hoje que estão passando, mas quando ouvir essa live vão lembrar quem era a avó dele. Amém. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, Obrigado, Ele guarde e Deus proteja abençoe. a senhora, sua casa e sua família. Amém? Amém, pastor. Muito obrigado a todos que estão escutando, que vão escutar. Obrigada. Beijo no coração de cada um. Amém.